Olá, amantes da náutica, sejam bem-vindos ao podcast do Bela Show, na edição Ilha Bela 2024. Eu sou Dávila Kers, host dessa temporada, juntamente com Felipe Araújo, que eu tenho muita honra. Não, Felipe Martins. Felipe Martins, que eu tenho muita honra de estar aqui comigo. Na verdade, Felipe é uma pessoa que desbravou esse território, tenho muito respeito ao que ele fez até hoje aqui para esse podcast. Estar aqui juntamente com ele é uma grande honra, tá, Felipe? Pessoal, bem-vindo a bordo. A gente está aqui hoje conversando com o Luciano Guerra, um amigo nosso, conterrâneo lá de Angra dos Reis, da Ilha Grande, responsável por um dos maiores projetos sociais hoje de vela no Brasil. Ele conseguiu levar a vela para a Ilha Grande, né, Luciano? Bem-vindo aí, cara. Obrigado, Felipe, obrigado, Dávila. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, prazer gigante. E estamos aí nessa caminhada de fazer a vela crescer numa região que já merecia ter vela há muito tempo, né? E essa vela estava ali adormecida dentro de uma criança adormecida e está tomando corpo, né? Então tá crescendo. Nossa, ele que é velejador, skipper internacional, bom esposo, fundador dessa escola, e nós tivemos a honra de trabalhar na mesma empresa. A empresa, Aloha Náutica do Chico Fragoso. Eu fiz a comunicação da Benetton há algum tempo e conheço o padrão de profissionalismo de Luciano, que, na verdade, não só trabalha trazendo os barcos Excess, como também faz toda uma dinâmica de acompanhamento lá na França. Você conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência aí? Perfeito. É um trabalho muito complexo, né? Bem complexo. A gente trabalha para as embarcações de mais alto nível que vem chegando para o Brasil já há algum tempo. Trabalho com Pedro Rufo, do Angra dos Reis Marina Clube. Esse trabalho, ele começa, como o Felipe falou, em terra, né, onde você começa a fazer as inspeções de uma embarcação 0 quilômetro. A empresa traz direto do chão de fábrica e deixa na sua mão. E aí você começa a fazer as inspeções, gera aquele relatório de inspeção, onde vai gerar uma lista de necessários e desejáveis. São mais de 2.000 itens. No último XS14, super equipado, foram mais de 2.000 itens a serem inspecionados. E aí tem um ciclo de avaliação, de instalação de equipamentos necessários, de provisionamento. Eu me lembro que durante a travessia, nós trabalhando, ele tinha todo o registro fotográfico de toda a travessia, de qualquer adversidade. Como é que é isso? Não, e pode parecer uma contradição, né? Quando a gente fala de barco novo, a gente imagina um carro novo como se não fosse ter problema por ser novo. E é extremamente o contrário. A gente pega um barco que ainda não foi testado, os equipamentos foram instalados. Então, a partir daí que começa a vir os problemas para poder ir arrumando, né? E o Pedro é um ótimo parceiro também para isso. Pedro, olha só, foram anos de busca, até achar essa agulha no palheiro, esse diamante. Então, é muito importante que a gente tenha um profissional do seu lado para que a gente tenha total confiança. Mas falando do que o Felipe comentou, isso é muito importante. A produção de um barco zero, de um barco, inclusive nesse nível, ele tem um momento que ele passa por uma etapa manual, que ela é não automatizada. Tá? E é aí que dá margem. Falha humana, né? A tal da falha humana. Então, não que a gente não confie na empresa, a gente confia muito na empresa, mas nós somos parte de uma cadeia de produção dessa empresa que vai fazer esse barco chegar no Brasil em alto nível. Tá? Então, a gente não pode abrir mão disso. Por quê? Porque não é um automóvel que passou 100% do tempo numa cadeia automatizada, testada, computadorizada. Não. Existem alguns procedimentos manuais que fazem com que a gente tenha, sim, que fazer parte dessa cadeia de produção e botar a nossa mão ali para descobrir o que ainda falta. Né? Isso é muito comum de acontecer. Não faz com que a embarcação perca a qualidade. É um processo normal, mas não pode faltar. Afinal de contas, quem vai atravessar o oceano é o skipper, né? Eu queria fazer um complemento aqui. Eu falo com muita propriedade do Pedro também, porque eu trabalhei com o Pedro 4 anos. Né? A gente fez algumas operações de charter lá na Ilha Grande. Acho que quando eu parei de trabalhar com o Pedro, ele começou a trabalhar com você.
além de ser um ótimo skipper, é uma pessoa sensacional, o que facilita muito a travessia também na convivência, né? Excelente. Pedro é igual a minha esposa, né? Não gosta de aparecer. Minha esposa está ali atrás das câmeras, né? E o Pedro também é silencioso, profissional silencioso. E aquele cara, assim, essencial. Capricorniano, adora trabalhar. São dois. Os dois. Nós somos 3 hoje. Então somos 3. A gente foi exatamente isso. E em todas as travessias, tenham sido elas as travessias mais simples ou as mais complexas, cara, silêncio total, atuação cirúrgica. Então, esse é o papel do profissional. E não vai falar da mãe do Pedro também? Né? A gente sempre leva o chamado terceiro elemento. Toda travessia que a gente faz, temos eu e o Pedro como profissional, e tem o terceiro elemento, que já é uma pessoa que veleja, né, mas que quer ter uma experiência internacional. E aí, certa vez, o Pedro veio, porque a gente faz essa pesquisa em conjunto, vamos levar fulano, ciclano, vamos levar quem? E aí o Pedro veio e me perguntou assim, cara, eu tô pensando numa velejadora. Eu falei, já gostei por causa da intenção de promover a vela, né, para as mulheres. Perfeito. Né? Legal, Pedro. Aí ele até brincou comigo, não vai dar problema com a sua almiranta, não? Eu falei, não, claro que não. Mas quem é? Minha mãe. Baita velejadora. Olha. Baita velejadora. Ama barco. Denise, aqui pra você, minha gratidão de ter velejado com você. Então a Denise foi uma pessoa espetacular, né? 70 plus, com uma disposição de 18, né? Um astral fantástico. A travessia foi maravilhosa, né? Minha cara não deixa, né, não faz negar. Então, assim, um momento maravilhoso. Então você vê que não necessariamente o cascudo, eu detesto esse termo de casca grossa, não, eu quero casca grossa. Não, no oceano não tem casca grossa. É o cara que atua, né? Então ela, com aquele sorriso 24 horas por dia, foi a mais desenvolta, trouxe um ambiente fantástico. E a todo momento, nos momentos mais tranquilos e nos mais complexos, ela estava lá. Não, o que precisa fazer? É por isso que a gente está falando que tem que ter mais mulheres na vela, Luciano. Tem que ter. Mas eu acho que a gente está num caminho, inclusive o projeto lá esse ano, com a ajuda da Marina Bidóia também, vale a pena a gente falar. Vale. Cresceu muito a vela feminina dentro da Ilha Grande. Cresceu. Impressionante, né, Luciano? Na terceira edição da Copa Aniversário, a qual o Felipe sempre foi um excelente apoiador, nós fizemos uma iniciativa chamada Mulheres no Mar. Nós criamos ali uma espécie de museu de mulheres que trabalham no mar e trouxemos a história de diversas atrizes desse mundo para mostrar para outras mulheres que é muito importante e que tem, né? Então vou deixar outro abraço aqui, Cris Amaral, a Joana também. Joana. Então, fizemos esse trabalho e aí desse trabalho já surgiu um movimento Mulheres no Mar, desacoplado da escola. Eu não sei se você sabe, lá em Salvador nós fundamos a Associação de Mulheres do Mar, a AMAR. Não estou sabendo. A gente lançou lá. A Ágata também tá. A Ágata é a nossa presidente, eu sou diretora de comunicação e a gente tem todo um planejamento aí de ajudar mais mulheres. E eu acho que o podcast do Vela Show também, colocando uma mulher para ser host aqui, fala de vela de uma forma mais feminina também. Isso é importante. Vocês são mais de 50% da população mundial, então não faz o menor sentido. Eu tenho um trocadilho aqui interessante que é o seguinte: quem veleja é ser humano, cachorro e tatu não veleja, galera. Então, assim, a mulher tem que velejar, é ser humano. Mas falando de números, tá? A gente teve a oportunidade de conversar com a Isabel Swan. A gente conversou com bastante gente, acho que os podcasts que a gente fez no início, a gente pensou realmente nisso, né? E o que aconteceu? Eu acredito também com a ajuda da Martini e da Caena, hoje em dia as escolinhas de Optimist têm a mesma quantidade ou mais mulheres do que homens velejando. Foi um número que a gente recebeu, né? Não é? A Escola Social Náutica da Ilha Grande tem mais meninas do que meninos.
número importante. É importante, não sei se vocês sabem também, a única árbitra de regata internacional que representa o Brasil nas Olimpíadas, enfim, todas as atividades internacionais é Marione Macário, baiana, só exatamente. A única mulher no Brasil. E tem a Sibeli, né? E a Sibeli também. A Sibeli, que, pô, foi a pessoa que trouxe o optimismo pro Brasil. Se hoje em dia a gente tem esse número que a gente está falando, muito é graças a Sibeli também, né? E eu acho que muito passa por essa base de formação. E a gente podia puxar agora sobre a escolinha, né? Eu, juntamente com o Luciano, nós trabalhamos numa empresa que é o Flip Boat Club e a gente fez, né, como ação de marketing, a cada cotista, o Flip, nós destinamos uma verba fixa desse cotista para a escolinha. Eu fiz essa conexão. A Flip e a IMS, quem levou para a escolinha foi eu que levei o Felipe. Eu fiz essa conexão da Flip com a Aloha. A gente levou para a escolinha, a partir da escolinha houve essa interação. Foi maravilhosa. Foi. E a partir daí, eu acho que as pessoas, lá no Flip, no caso, os cotistas, eles se sentem parte. Eles têm honra de estar apoiando. E eu acho que esse exemplo, né, você é uma associação extremamente séria, há uma transparência nos recursos. Vocês estão abertos a receber esses apoiadores de alguma forma? Como está esse processo da escola? Sem dúvida, né, Luciano? Vamos lá, vou pegar dois ganchos. Né? Vou pegar aqui a questão da parte feminina, né? Não só a maior parte de alunos são meninas, como a parte administrativa, a maior parte é mulher. Okay. A Escola Social Náutica, ela, apesar de ter sido idealizada por mim, ela não é minha, e eu deixo muito claro, é uma instituição que ela precisa caminhar com as próprias pernas, e parte desse caminhar é desse apoio das empresas que estão no nosso meio. A escola, ela é mais uma instituição que vai manter a nossa filosofia, né, eterna. É parte desse papel. E onde entram as empresas de cunho, com cunho de responsabilidade social, como a Flip Boat Club. Olha que interessante. O Felipe me apresenta o Otto, né? Aí entra você no desenho do processo e o Otto vai lá, assina embaixo e fala assim, legal, cada associado que entrar, eu vou fazer questão de falar que ele não está apenas pagando por uma cota de um veleiro que vai atender só a vontade dele. Não, ele tem ali associado algo que dá um valor muito maior para a empresa, que assim, olha, você ajuda a manter uma escola social de verdade. A escola é 100% gratuita e tudo que a gente busca fazer para as crianças e para os adolescentes é o que eu chamo de padrão FIFA. Tá? Então, na hora que a Flip, que o Cássio da Velo, que o Anautos faz a doação, eles estão ajudando a comprar uma camisa de UV padrão altíssimo, porque criança e adolescente no Brasil merece padrão alto. As velas são da Quantum, todo equipamento da Nautilus, cabo da Velo. Então, são os produtos de limpeza da Nautilus Special. O Marcelo faz questão de falar assim, Luciano, o Marcelo me liga todo mês, está precisando de alguma coisa, mas como nós temos consciência do recurso, eu falo, Marcelo, calma que você mandou muita coisa, ainda tem. Mas olha que conexão. Agora, tem um ponto importante. A gente precisa da presença física de todos os velejadores lá para falar assim, caramba, isso existe. O nosso trabalho de mídia, que é feito pelo Leandro Benjamin, que a gente chama de Léo, é muito importante, é um trabalho excelente, né? E as empresas que nos ajudam a propagar isso, porque faz parte do trabalho. Mas é muito importante todos os velejadores chegarem lá e falarem assim, caramba, a escola realmente existe. E mais, os velejadores e essas empresas apoiadoras nos ajudam a identificar a nossa dificuldade para que a gente possa atuar e corrigir a nossa dificuldade. Eu queria dar um recadinho aqui. A Velo, como você falou, sempre foi um grande parceiro dos velejadores, né? E a Velo, infelizmente, passou por esse problema lá no Sul,
e eles tiveram a fábrica deles lá que foi atingida fortemente com essa questão. Então, nós velejadores, além do produto dele ser de excelente qualidade, de padrão internacional, Exato. eu acho que a gente podia olhar atento para isso, e chegou a hora também da gente reverter um pouco todo esse apoio que a Velo dá para a gente, né? É uma boa oportunidade. Olha que interessante. Apesar de poucos recursos para manter a escola, o corpo executivo se reuniu e falou assim, não, a escola vai fazer doação para os velejadores solidários. Tá? Então, Felipe, a escola fez também essa doação. Né? Então, falou assim, não, agora é hora da gente retribuir. A gente tem pouco, mas para quem não tem nada, pouco é muito. Um abraço pro Cássio aí, né? Cássio, ó, faz o trabalho, vamos lá, força. Luciano, você aproveitou, quero puxar esse gancho aqui em relação a esse padrão FIFA. Quando eu te conheci, eu tive essa noção desse padrão FIFA. Você tinha acabado de chegar de uma travessia, nós nos encontramos lá no Aratu, a trabalho, e eu me lembro de ver um poeta do mar, um artista das ondas, uma poesia, não sei se vem lá da Argentina, mas além desse lado artista que eu sei que você tem, eu sei que você tem também esse padrão de alta performance. E esse padrão de alta performance, nesse momento, ele é copiado. As pessoas olham você inspira muitos desses jovens. As pessoas querem estar trabalhando com você, porque sabe que você é um cara que vai fazer a coisa da maneira certa. Obrigado. E talvez por esse motivo você está adentrando nesse universo da educação. Você podia contar um pouquinho para a gente o que você está preparando aí para que você possa transformar novamente a náutica, não só agora para a parte, né, juvenil, mas também aí para quem já está há muitos anos, né, Felipe? Uma vantagem que o Luciano tem é que o Luciano é caiçara, né? Pois é, eu tô falando que esse negócio de ser caiçara, ele é artista. O Luciano, ele é um pouco diferente, assim, dos outros skippers, porque ele cresceu com os pescadores que têm acho que a verdadeira ciência do mar tá ali com os pescadores, né? Não tá dentro de uma universidade. Você é morador da Ilha Grande desde criança, tinha dificuldade para velejar, inventava teus barcos lá para tentar dar um jeito de velejar. Eu acho que essa questão do Luciano ser skipper e ser caiçara, eu acho que acrescenta muito, né, Luciano? Fora isso, também tem a questão de que você teve uma educação muito técnica, né? A gente conversou sobre isso. Foi. Talvez também por isso juntou esse caiçara com o tecnicismo. Exato. Essa união foi interessantíssima, porque eu ganho uma canoa à vela, né, do meu avô e dos meus tios. Minha mãe faz uma vela de roupa de cama na minha frente, né, de lençol. Aquilo me dá uma liberdade, ou seja, veio o empirismo do caiçara, né, que ele não vai para uma universidade, não vai para uma escola aprender. Ele vai interagir com a natureza, bater no peito e reagir de acordo com as informações que a natureza manda para ele. Então teve esse lado, sim, né? E eu fiz escola técnica de período integral, e tudo que eu aprendi na escola técnica, eu falei assim, nossa, eu vou botar na minha canoa. Eu só pensava nisso. A vela, Felipe sabe disso, a vela parece até um pedaço do seu corpo, que é invisível, né? Se tirar, você fica meio maluco. A gente está deitado dentro do barco, a gente está sentindo o que está acontecendo no começo. Exato, né? Então, assim, essa união do caiçara com o adolescente que viveu muitos anos dentro de escola técnica de período integral, ela foi importantíssima, sabe? Importantíssima, porque a partir do momento, e aí, óbvio, eu vou puxar essa sardinha para a base familiar, meus pais foram muito importantes nessa percepção de união, né? Porque às vezes você vê o academicismo falando mal do caiçara e você vê também o caiçara falando mal do academicismo, e isso não existe e não pode existir. São partes complementares. E talvez essa parte complementar fez com que você identificasse um gap no mercado? Exato. Vou chegar aí, nesse ponto. Então, o que acontece? Foi criada a escola, né, para
fazer assim, bom, a Ilha Grande, a base dela é náutica, por que não ter uma escola aqui para atender essa, né, galera? E aí agora trabalhando, agora não, já há algum tempo trabalhando de forma internacional, a observação que eu tenho é que o mundo de skipper internacional, ele tem muito espaço para crescimento e precisa crescer. O contratante precisa entender quem ele contrata e o contratado precisa entender de que forma ele trabalha. Deve haver uma seriedade muito grande, porque o trabalho é muito complexo, né? Então, o Projeto Futuro está baseado nesse gap do contratante olhar para os lados e falar assim, caramba, quem eu contrato? Como eu contrato? E do contratado olhar para o lado e falar assim, como eu me comporto? E aí é o seguinte, o contratado não pode se comportar, estou me divertindo com o barco do cliente. Não pode, está sendo contratado, ele é um profissional. Quer se divertir, você vai se divertir com seus amigos. Você pode até trabalhar se divertindo, é diferente, né? Eu e Pedro, é descontração total. Mas a descontração, ela não extrai a responsabilidade. Não extrai, né? A todo momento, quando acontece um incidente, a gente nunca teve acidente, mas quando acontece um incidente, um já olha para o outro assim, já ri e já senta na mesa ali para escrever a solução daquele incidente, né? Nós tivemos em algum momento, por exemplo, o rompimento de uma adriça que caiu dentro de um mastro de mais de 25 metros. Barco zero. Adriça nova. Ô, Felipe, seja mais meu amigo. Era um barco. Esse é o importante, era um barco. Nós tivemos o rompimento de uma adriça. E o que aconteceu? Estava no meu turno de trabalho, né? Eu cheguei no Pedro calmamente e falei assim, a gente se chama de patrão, né? Patrão, só para você saber, esse barulho que você escutou foi a grande caindo, mas não aconteceu nada não. Continua dormindo. Quando você acordar, a gente resolve. Aí beleza. Ele acordou, já sentamos na mesa para solucionar o problema. Subiu no mastro. Não, olha que interessante. Já peguei a meteorologia, falei assim, vamos navegar para o centro daquela alta ali. Navegamos para o centro de uma alta. Super tranquilo. Pegamos um mar de azeite. Felipe, olha a conectividade do problema com a solução. Aí vem o lado artístico, sabe? A diversão, sabe? Você fala assim, não, vamos navegar para o centro daquela alta. Porque a natureza está dando para a gente aqui do lado um mar de azeite que vai fazer com que você possa subir no mastro sem perigo. Você não vai continuar velejando, sabe? Não, bota Genô, vamos mudar o ângulo aqui, botar uma Cold Zero ou um Gênica para cima. Não, fizemos diferente. Vamos navegar ali, o mar de azeite. Você vai, Pedro subiu no mar, subiu o Pedro do mar tranquilão. Pedro é levinho. Pedro é leve, peso pena. Passamos um cabo guia, esticamos todas as adriças, passamos um cabo guia. Marco está lá até hoje, solução perfeita. Está lá até hoje a solução. Tá? Ô, Luciano, um tempo atrás, a gente chegou a fazer um orçamento junto, né? Eu estava trabalhando para uma empresa da Espanha aqui no Brasil, no Leopard 44, e eles cotaram comigo para a gente levar o barco para a Europa. Se eu não me engano, era para Ilhas Canárias, se eu não me engano, ou Maiorca, eu não lembro bem. Era Maiorca. Maiorca, né? Era Maiorca. E a dificuldade que a gente estava comentando aqui em off de precificar um trabalho desse, né? Até a gente falou sobre a questão que alguns skipper usam como referência $2 a milha e tal. É muito difícil, né, Luciano? Você fazer esse trabalho orçamento de trazer para o mercado um projeto de educação para ambas as partes, de altíssimo nível, ele tem um dos critérios que, com todo respeito a todos os meus amigos skippers, eu procuro fazer uma base de estudo muito grande para eu entrar com meus argumentos. Nós temos no Brasil um modelo já quase generalizado por milha náutica. Eu não concordo, tá? Eu não concordo com esse modelo. Como eu falei, respeitosamente, né? Nós estamos há
24 horas por dia à disposição da embarcação. Então, esse modelo, né, ele precisa levar em consideração essas 24 horas à disposição. Ah, mas você está se movimentando por milha náutica? Eu estou movimentando, mas uma coisa é você fazer uma milha náutica em Angra dos Reis, e outra coisa é fazer uma milha náutica no Cabo Horn, tá? Então, o critério que eu uso é por dia de trabalho, né? E aí você pega uma pessoa que cobra por milha náutica, quando ela vai ser contratada para levar um barco daqui para a Europa, ela não consegue fechar o contrato. Por quê? Porque a conta não bate. É muito caro. O proprietário não vai conseguir deixar aquele caminhão de dinheiro no bolso do skipper. Vai falar assim, caramba, isso não faz o menor sentido. Aí ele tem que contrariar o próprio modelo de cobrança dele. Então, olhando para esse viés, você fala assim, pô, então não tem um modelo de contrato. Se eu falo milha náutica, mas se o cara me contrata para levar para a Europa, eu tenho que quebrar esse modelo, eu não tenho um modelo. Então não é um modelo, né? E aí a diária cai muito bem, porque ela é justa, sabe? E aí, como o Felipe falou, tem a diária navegando e a diária parado. Eu ia pensar sobre isso, porque vai que o barco tem uma manutenção. Não, vai que tem não. Na maioria das vezes tem. Vocês ficam presos por mau tempo no mar. Exato. A gente tem uma... Então esse modelo de diária, ele é muito interessante para o mercado, porque ele é justo para ambas as partes. Olha, eu estou trabalhando, é justo eu receber. Acabou, pega o voo, vai embora e busca outro trabalho. É justo para o proprietário. Apertou a mão, agradeceu, entregou, está aqui. E mais, o skipper é responsável sim por entregar uma embarcação limpa, organizada. Você praticamente não usa o barco durante a travessia, né? Ou extremamente necessário. Exatamente. Né? A gente desmonta o barco inteiro. O nosso critério de conforto ele vai ao limite de um skipper internacional, né? Então, assim, a gente traz o critério de conforto para algo que não tire o nosso sono, que afinal de contas a gente precisa descansar, mas que eu também não vou usar o 2.000 fios de algodão egípcio que o cara encomendou. A suíte do capitão. A suíte do dono do barco. Não precisa, né? Eu vou dormir no lugar que é mais confortável pra gente, que é no assoalho do chão, onde mexe menos. Não, e você tem que estar próximo, né, Luciano? Para se precisar de alguma coisa, não dormir tão confortável, não estar tão acomodado. Você tem que estar ali pronto para uma... Esse nível há uma variação, né, Felipe? Cada um... Eu digo pra mim que quina de parede é travesseiro. Eu também, cara. Se a minha esposa estivesse aqui, se a minha esposa estivesse aqui na frente da cama, ela vai falar assim, olha, esse menino deita na cama 5 minutos no máximo, né? Cara, ele tem o mesmo problema, dorme até sentado. Agora eu queria falar... Eu queria trazer uma polêmica aqui, que eu particularmente não gosto, entendeu, Luciano? Você já deve ter passado por isso algumas vezes. Levar o proprietário a bordo em uma travessia. Qual é a sua opinião sobre isso, cara? Eu não gosto de me enfiar em polêmicas. Não, mas a pergunta é excelente. A pergunta é excelente. A questão não é ser proprietário ou não ser proprietário. A questão, ela é comportamental, tá? A partir do momento que você tem uma pessoa com você, não há distinção de um skipper profissional. O skipper profissional não vai distinguir se ele é ou não é proprietário. Ele é mais um ser humano. E, em contrapartida, este ser humano que está a bordo precisa entender que na frente dele tem um profissional dando o seu melhor para entregar o melhor produto, onde o primeiro pilar é a segurança. O primeiro pilar é a segurança. Ponto. Segundo, é o profissionalismo. Ele precisa entender. Então, eu não tenho nenhum problema, não tenho mesmo em levar o proprietário, desde que o proprietário esteja 100% ciente de que na frente dele tem um profissional que tem uma empresa que já contrata várias vezes, porque ele é profissional, né? O cara que não é profissional, a empresa vai contratar uma vez, vai ter um péssimo exemplo, acabou, saiu do mercado. Então, Felipe, respondendo a sua pergunta, eu não tenho problema de levar nenhum título. Proprietário, amigo de proprietário, mãe de proprietário. Tem alguns pontos que eu acho complicado. Por exemplo, muitas vezes a gente tem que cuidar, se o cara não é velejador, ele está pedindo para você levar o barco, possivelmente ele não tem muita experiência.
muitas vezes passa mal e, além de interferir no nosso trabalho, mas vai subir a vela agora, mas não vai forçar o barco, outras coisas que acontecem. Esse é um ser humano que não entende que você é um profissional, né? Que o profissional sabe o momento de subir, de risar, de cambar, de dar o jibe, né? Agora, só uma finalização. A partir do momento que essa pessoa ela entende você, não há nenhum problema, né? Você não precisa se preocupar se ela é proprietária ou não. Sendo que, para quem está vendendo a embarcação, se o proprietário não é proprietário de fato, ele pode desistir da compra. Pode. Se a experiência for ruim, ele pode desistir. E aí é o risco para o vendedor do barco. Porque realmente, eu voei de parapente e falei, isso não é para mim não. Não é para mim. E o proprietário, ele pode chegar e falar assim, caramba, isso não é para mim. E aí? Como é que o vendedor vai tratar isso com ele? Se ele bater o pé junto e falar assim, olha só, eu fiz meu teste, não gostei. Não, eu já tive. Esse é o ponto. Eu já tive até algumas situações que foram muito bem sucedidas, inclusive com o Adriano, que é o nosso diretor que está aqui. Ele, com pouca experiência, foi comigo trazer um barco de Florianópolis para cá, sem piloto automático, com 28 pés. E, com certeza não é uma tarefa fácil, né? E ele foi muito bem nesse... Mas é um caso, acho que... A WF ia fazer um comentário aí. Mas Adriano Espina, nosso diretor, Leandro Machello, nosso produtor, e a gente está aqui com essa equipe. Já fiquei sabendo que tem várias histórias aqui, mas eu preciso encerrar porque esse podcast aqui, a gente tem um tempo. Mas, Luciano, eu queria que você desse um spoiler pra gente sobre essa metodologia skipper top do mercado. Como é que vai se chamar isso? Já tem um nome pra isso? Curso? Vai ser um curso? Imersão. Onde a gente se inscreve? Não tem título, né, ainda. Eu estou desenhando um treinamento para a formação de skipper internacional. Junto com o Pedro. Junto com o Pedro, óbvio. Sendo que esse curso, o treinamento, ele vai servir tanto para quem contrata, saber contratar, quanto o contratante saber ser um skipper profissional. Vai tratar de metodologia desde documentação, aduana, toda a parte burocrática de Receita Federal, contrato, até a parte técnica de capacitação de elétrica, hidráulica, inspeção, survey, tipos de problemas que a embarcação pode dar e você se antecipar a isso. Ou seja, vai ser um treinamento completo que vai trazer para o mercado aí uma qualificação adequada. Você se inscreve lá na lista de espera. E partindo do princípio, né, não é um curso de vela, né? Não é um partindo de princípio que o cara já sabe velejar, de preferência já é profissional. É algo muito específico para um mercado seleto no sentido de pessoas que se autodenominam e querem se capacitar para isso. Não é o Luciano que vai falar assim, não, eu seleciono. Não. São essas pessoas que escolhem viver dessa filosofia de vida que é a vela de oceano. Perfeito. E quem não conhece, quem quiser conhecer mais a história do Luciano, tem um episódio do #Sal também que você conta mais a sua história. Qual o nome? Tem vários episódios. Tem alguns episódios. Então, é só procurar lá Luciano Guerra lá no #Sal que vai... A gente vai deixar também na descrição do vídeo para facilitar para as pessoas, tá, Luciano? Felipe, dá vontade de continuar 3 podcasts seguidos. Para falar de vela, eu acho que a gente tem assunto para 3 gerações. 3 gerações. Na sua geração. Deixa eu fazer meu agradecimento especial aqui, Dávila, mais uma vez. Muito obrigado. Felipe, meu amigo aqui, muito obrigado. Obrigado, equipe. Obrigado, meu Almiranta, que está aí atrás das câmeras, né, por sempre me acompanhar. E é sempre um prazer estar compartilhando, não só com vocês, mas com todo mundo, o nosso mercado, a nossa tribo, né? Lembrando também, Dávila, que é muito importante quem está assistindo a gente se inscrever aí no canal da Vela Show. Ative o sininho. Ative o sininho. Também seguir o Instagram da Escola Social Náutica da Ilha Grande. É assim que a gente consegue os patrocínios, né, Luciano? Exato. E as pessoas podem conhecer um pouco mais do trabalho também.
a gente não tem a mídia tradicional do nosso lado, então as redes sociais é uma força muito grande, são uma força muito grande que a gente... Inscreva-se no canal, ative o sininho, vai lá no Apoia-se da escola, deixa sua contribuição. É isso aí. E nos vemos até o próximo episódio. Um abraço e bons ventos, galera.